Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de 2 Samuel, capítulo 23, onde diz que Davi teve 37 valentes, homens valentes, né? Diz a palavra... no versículo 10 diz assim: este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e a ficar a espada, pegada a mão à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Quer dizer, Davi tinha 37 valentes, que eram especificamente valentes de Davi. Esses homens, diz a palavra, que quando Davi ele estava sendo caçado pelo rei Saul, já sendo ali ungido rei, ele já era ungido rei, mas ainda não estava reinando, correndo com medo do atual rei, ele se escondeu numa caverna que chamava a caverna de Adulão. E lá perto, lá na caverna, tinha muitos homens escondidos ali. Cada um tinha uma aflição de espírito, cada um tinha um problema, e eles viviam ali escondidos. E Davi se juntou a esses homens. E esses homens, sem saber que Davi já era ungido rei, só Davi sabia, né? E o seu pai, e o profeta Samuel, né, os sacerdotes. Então, esses homens pediram que Davi fosse chefe deles. O que eu quero dizer? Que quando alguém é levantado por Deus para ser chefe, quando alguém é levantado por Deus para ser cabeça, ele pode estar onde ele estiver. Ele pode estar no palácio, ele é rei. Se ele estiver na caverna, ele é rei. A gente vê também José do Egito. José do Egito estava na prisão, ele reinava, ele governava. E pessoas que são ungidas por Deus hoje, aonde estiver, na prisão, no calabouço, no palácio, na caverna, essa pessoa vai continuar sendo rei, né? E Davi ali ficou reinando sobre esses homens, chamava os 37 valentes. Todos eles eram comandados ali por Davi. E diz que um deles, que vieram 800 homens ali contra eles, um só feriu todos os 800 homens de uma só vez. E o outro que chamava-se Eleazar, feriu tantos com a espada que a espada, quando acabou a batalha, a espada do Eleazar não conseguia mais sair da mão, a mão tão firme, tão forte que foi ali. Isso é o poder de Deus, é força de Deus. Não digo para matar ninguém, mas aqueles que vieram ali foi para matar eles. Eles matavam ou morriam. Por isso que tem hoje, né? Foi por a sua própria defesa. E ali eles estavam defendendo o rei, o qual Deus tinha ungido. Esse homem ficou com a espada na mão, firme ali. E a espada para nós hoje é a palavra de Deus. A nossa espada não é mais para cortar ninguém ao fio da espada, levantar guerras e guerras. Não! A nossa espada hoje é a palavra de Deus. Não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os espíritos malignos, contra as potestades do ar, as potestades do celestial que existe no ar. Nós temos que lutar com a palavra.
a qual Jesus também lutou. Quando Jesus estava 40 dias, com 40 noites, ali no monte, né, se consagrando a Deus, orando, ele teve fome. Quem apareceu diante dele? Satanás, e disse: se tu és filho de Deus, se joga daí abaixo, porque ele dá ordem aos seus anjos e te protegerá, né? E Jesus disse assim: está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus, né? E Satanás disse: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, tu podes. Aí Jesus disse: pois é, mas nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus disse que a palavra de Deus hoje é essa que vai nos restaurar, nos renovar, nos curar. Pela palavra já estás limpo. Nos libertar, nos transformar, é a palavra. Estão inventando um monte de coisa, misericórdia. Tem vários ministérios que estão inventando coisas que até Deus duvida, ou o diabo duvida. Misericórdia é a palavra. É tão somente recitar a palavra, não como disse Deus lá no Salmo 50, versículo 16: o que tem vós ímpios que ficam recitando o meu concerto, recitando a minha palavra. Agora, a gente pratica a iniquidade, a impiedade, que quer dizer, e depois vai dizer: sai mal, sai isso, está escrito, é o concerto. Não. Como é que nós vamos aí recitar o concerto de Deus? Deus disse: o que tem vós ímpios que estão recitando a minha palavra? Nós temos primeiramente que nos consertar com Deus, crer e colocar a palavra de Deus como que fosse uma espada de 2 gumes. Ela corta pelo um lado e corta pelo outro. Ela traz direitinho, com o amor, mas também traz com a justiça. Espada de 2 gumes. É essa que nós temos que agarrar ela com a nossa mão, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa vida, agarrá-la com fé e crer que Deus faz. Deus faz, Deus não mudou, Deus é ontem, hoje e será para sempre. Ele é o alfa, o meio e o fim. Ele é tudo em todos. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo, né? Então, diz que um dos 37 se destacaram. Um matou de uma vez só, feriu 800, e o outro feriu tantos que a espada não saía mais da sua mão, né? E outros mataram leões que vieram para agredir Davi, e os outros mataram leões. Esses 3 se destacaram mais. Quem você quer ser? Os 37 que ficaram, 34 ficaram para trás, sem ter nome. Claro que eu não estou dizendo que você vai ter um grande nome. Nós temos que ter um grande nome diante de Deus, não diante dos homens. Mas quem nós queremos ser? Os 3 que se destacaram ou os 34 que ficaram para trás? Ninguém mencionou o que eles fizeram. Ajudaram, são ajudadores. Mas esses 3 se destacaram. E diz a palavra que Davi, quando terminou toda aquela situação, Davi disse assim: ai, se eu pudesse ali tomar um pouco da água, tirar água da cisterna de Belém. Olha, Davi disse: ai, se eu pudesse tomar um pouco da água da cisterna de Belém, né? E aqueles homens foram lá
com maior esforço, foram na cisterna e trouxeram um copo d'água da cisterna de Belém para Davi. Olha que homens sinceros, né? Ali com o seu Senhor, que eles os colocaram Davi como Senhor. Eles se foram assim, tipo, se viesse morto, eles não estavam nem aí. Eles foram, se morresse, mas eles iam fazer o desejo do coração do seu Senhor. Naquele tempo, Davi era o Senhor deles. Eles não mediram o esforço. Se era para a morte, era para a morte, mas eles foram e trouxeram a água, né? Um copo d'água da cisterna de Belém para eles. Se esforçaram e foram. Diz que mata ou morra, mas nós vamos servir ao nosso Senhor. Nosso Senhor, quer dizer, na terra, Davi. E o que é que nós fazemos no nosso trabalho? Muitas vezes estamos no nosso trabalho, mas estamos murmurando, não sabendo que desse trabalho é que nós temos o pão de cada dia, não sabendo que desse trabalho é que nós temos todo o nosso recurso do dia a dia, do viver, e até de guardar um pouquinho mais. Por que não? Porque dá. Esforça-te, tenha educação financeira, esforça que dá até para guardar um pouquinho, né? Esforça. E muitos murmuram contra o patrão, faz as coisas relaxadamente, faz com ódio, com inveja, porque o patrão está acima dele, tem mais do que ele. Misericórdia, você não vai a lugar nenhum. Escuta o que eu estou falando. Se você é uma dessas pessoas, você não vai a lugar nenhum. Faça como esses 3 valentes, está aqui, ó, no versículo 16. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém e trouxeram para Davi, né? E trouxeram para Davi. Davi disse: vive Deus, que jamais eu farei isso. Eu vou beber de uma água que poderia ter custado a vida dos meus 3 amigos valentes? Não. Deus, ele ali derramou, está aqui, ó, e de Belém, que está junto à porta, e tomaram e trouxeram a Davi. Porém, ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor, Deus. Ele disse: não, esses homens se esforçaram, eles poderiam ter perdido sua vida, mas foram e fizeram o desejo do meu coração. E ele ali ofertou aquela água para Deus, disse: não, tome, Senhor. Deus, essa água é para ti. O desejo do coração de Davi, ele não aceitou, veio na mão dele, mas ele disse: não, eu vou transportar esse desejo para Deus. O meu melhor, o que eu mais quis, o meu maior projeto, eu entrego na mão de Deus. Eu declaro que é de Deus, entrego na mão de Deus. Entrega os teus projetos para Deus. Entrega os teus projetos na mão de Deus. Ele sabe cuidar. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.